Então, a gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos sentir, abrir o coração, trazer essa alegria, a alegria da encarnação, a alegria desse dia, para que a gente possa se sintonizar com Ruiz, que a gente possa buscar a sintonia de Eliamar, de todos os espíritos que estão conosco, estudando, que nesse momento possamos nos unir e termos uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós continuamos na nossa conversa, Marcondes e Maria Modesto e Selena. Boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Cansar do espiritismo? Nunca havia pensado nisso. Confesso-lhe que se pudesse fazer ou viver algo aqui que não envolvesse a doutrina, seria uma experiência interessante. Quem sabe estudar filosofia, Maria Modesta, estudar filosofia e continuar se enganando. Este cansaço, Marcondes, é proveniente do descompasso que criamos na interiorização dos princípios doutrinários. O espiritismo, ele brilha somente para quem lhe oferece um espelho translúcido no coração, capaz de refletir-lhe a claridade infinita e benfazejo. Deu para compreender isso, esse trecho? Sim. Traduza, por favor. Que lê o Espiritismo, que vem com o Espiritismo, né, que consegue compreender a parte filosófica como um ensinamento e não como uma regra inflexível, tá tudo certo. Ele é limpo, ele é translúcido, a gente consegue. Agora, quando todo mundo pega aquela parte e ingessa, você não vê nada, você só vê a filosofia, você só vê as regras. Entendi. Entendeu? Infelizmente, a maior parte dos espíritas se ligam na parte filosófica do espiritismo, né? Então, ficam elucubrando mentalmente as coisas que o espiritismo ensina. Eu me coloco nisso até um pouco de tempo atrás, tá? Eu era assim, sabe? Não traduz em sentimento. Não traduz em sentimento, não traduz em atitude de mudança, né? Entendi. Falava assim, reforma íntima. Reforma íntima é um jargão, não é uma atitude. Para a maioria dos espíritas, né? E poucos são aqueles que transformam todo o ensinamento espírita em caminho para o seu autoaperfeiçoamento. Essa é a dificuldade. Então, fica, como o Marcondes falava, né? Falando na pureza doutrinária. O que é a pureza doutrinária? É verdade. Ele se ateve só aos ensinamentos da doutrina, né? Ele não transformou absolutamente nada nele. Exatamente. E aí, Não, vai. E aí a gente, então, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, porque se a gente ficar focado só no que está escrito, a gente perde a possibilidade de enxergar de uma maneira mais ampla tudo que está sendo ensinado. A essência, né, da coisa. Isso. Então fica na palavra, né? Como a maior parte das religiões fizeram até o momento, né? A gente está estudando na imersão doutrinária, a gente vai ver bem isso na próxima aula. A religião cristã, né? Aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, ela se transformou e ficou muito próximo do que era a religião pregada pelos judeus. Nas formas, nas formalidades, nas regras, e a gente continua fazendo isso com o espiritismo. Por quê? São os mesmos espíritos desde aquela época, né? Verdade. E aí, se a gente for puxar toda essa linha, o porquê que isso acontece? Por quê? Porque esses espíritos, realmente, eles têm a dificuldade
dessa divisão, de trabalhar em equipe, para a gente simplificar. Todos nós precisamos crescer, mas cada um cresce de uma forma. Mas se a gente se unir o positivo de um com o outro, a gente consegue fazer uma boa equipe. O problema é que muitas vezes é muito mais fácil você bater e falar assim, não, você vai ter que fazer isso daqui. Você vai ter que fazer isso daqui. Você comandar. Porque as coisas não saem do seu jeito, mas você está mandando, então você está naquela ilusão que você está por cima. E isso existe muito dentro das religiões. Todas as religiões são aqueles líderes que estão ali e não querem a flexibilização, né? Então, é isso que acontece. A gente recebeu uma mensagem há muitos anos, ainda estava dentro da Casa de Pedra, que eles diziam que no movimento que a gente estavam os espíritos que tinham sucumbido há muitos anos atrás. Por quê? Por causa do orgulho, por causa do ego, por causa de tudo aquilo que a gente sabe. Mas se escondiam dentro do espiritismo da mesma forma. Segurando as mensagens, não fazendo essa troca com o plano espiritual, parando de ouvi-los, questionando se era um animismo ou não. Na hora que aperta é animismo. Animismo, eu vou definir animismo como a maior parte das pessoas dentro da doutrina espírita atua, não como entende, mas como atua. Animismo tem aquele médium que fala as coisas que eu não concordo. Eu não concordo. Entendeu? Ele está me mandando recado. Está me mandando recado. Ele está me mandando recado. Então, mesmo que seja, é assim que as pessoas agem. Então, você recebe uma mensagem do plano espiritual e não se encaixa direitinho com a forma daquela pessoa pensar, ela fala assim, é animismo. Entendi. Isso a gente precisa tomar cuidado, porque a mensagem vem, a gente tem que estar de mente aberta para compreender essa mensagem. Pode ser que a gente não concorde com ela, mas não duvidar do médium, né? Então, Tá. escutou a mensagem? Tá bom, passa pelo crivo da minha razão, da minha razão, não é da razão do outro, né? Pega o melhor para ti. E eu vou entender o que aquilo faz de bem para mim. É isso que a gente tem que fazer com as mensagens que a gente recebe, né? Um dia, talvez, a gente vai compreender a parte que falta para poder concordar com toda a mensagem. Entendeu? Mas não falar assim, essa mensagem veio da cabeça do médium e não do espírito. E é assim que acontece, né? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, que assim, né? As mensagens que são passadas, né, hoje em dia, na sua grande maioria, os médiums são semiconscientes ou totalmente conscientes, elas são transmitidas com conhecimento e aquilo que tem na mente do médium. Tá? Então, não é o espírito que assume total controle e fala o que ele quer. Né? Tanto que a gente já viu algumas mensagens, sabe, vou contar uma história. Tinha médium e toda vez que passava a mensagem tinha o mesmo teor. E aí eu entrei nessa, né? Tem sempre o mesmo teor, é animismo isso. Sim, é animismo. Mas é isso que a pessoa está vivenciando e é isso que o que o espírito consegue tirar daquele médium. Então, toda vez que precisava falar sobre aquele tipo de assunto, era usado aquele médium, porque ele tinha aquele conflito, aquela vivência dentro dele, e era mais fácil passar aquela mensagem. Isso é o animismo afetando a mensagem, mas é necessário o animismo para o espírito se comunicar, porque senão, imagina, a cabeça do médium está vazia, não tem nada. Como é que o espírito vai fazer brotar na mente desse cidadão aquilo que ele quer falar? Isso daí a gente vai falar bastante nas nossas aulas, para a gente conversar, para vocês compreenderem. Porque senão a gente começa a gerar bloqueio, no sentido assim, então não vou abrir a boca, é minha cabeça, né? Mas a gente vai entrar nisso daí. Mas para que entenda-se, né? A gente não está tão diferente do que era no passado, há mais de 2000 anos, entendeu? Quando foge o poder, aí
E é isso que tem vindo de todos os livros que a gente estudou. Todos. Né? A gente assumindo as nossas responsabilidades, a gente buscando esse autoconhecimento, a gente vai crescer e a gente vai se libertar. Porque Kardec, ele nunca falou de estarmos presos, mas sim desenvolvermos esse entendimento, esse autoconhecimento. E muitas vezes a gente fica preso àquele quadrado. Tem que ser assim. Não, mas eu tenho essa... Não, tem que ser assim. Tem que ser assim. Não tem que ser. A gente precisa amadurecer, porque também não pode ser a loucura toda. Porque a gente dá abertura para irmãos com muita dificuldade. A gente tem que ter um pouco de, vamos dizer assim... Equilíbrio? De equilíbrio e de educação mediúnica, realmente. A gente precisa Entendi. ter isso, né? Mas essa flexibilidade, porque é aquilo que você fala, se baterem na tua porta hoje uma pessoa que tem a ideia do suicídio, você vai falar para ela assim, hoje eu não tenho trabalho. Se ela chegar aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai parar, vamos fazer as vibrações e depois a gente fica aqui. Quem estiver bem, fica. Quem não tiver, por favor, se retire e vamos ficar conversando. E até que horas a gente não sabe. Mas nós vamos ficar. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa veio a nós. Então, se ela veio a nós, não é por um acaso. Aí, se você está dentro de uma casa de pedra, se não tiver uma equipe que tenha essa flexibilidade, esse olhar, não é dia de trabalho, por favor. Deu horário, vai embora. Como? Encerra Não vai embora. Deu horário, vai embora. Deu Não vai horário, vai embora. embora. Nem Depois entra. ele Se tem que desmaterializa. Se desmaterializa, entendeu? As pessoas nem vão embora, tipo, simplesmente some que nem uma nuvem de fumaça. Primeiro porque a pessoa nem entra. Voltando aqui para o nosso livro, né? A gente começou A gente falar divagou, né? Já foi para a filosofia. né? Só puxando o pessoal de volta para o livro, porque qual que é uma característica muito forte que a gente encontra no Marcondes, né? É o preconceito. Você vê que tudo que ele fala tem preconceito, né? Tem um preconceito com os evangélicos, né? É que eu falei para que você estava trabalhando na sexta-feira. É. Que eu falei que o Marcondes é a minha grande peça de reforma íntima, né? Porque a gente tem que compreendê-lo para não criticá-lo, não julgá-lo, até que eu falei que ele receba toda a luz onde estiver, mas ele, se estiver encarnado também, que ele receba toda essa luz no plano espiritual. Mas, assim, ele testa no sentido assim, ele traz tudo que é de negativo, né? Assim, Tudo que é de preconceito. Mas eu quis falar isso justamente por causa do negócio. Todos nós somos assim. Eu hoje me peguei pensando também quanto eu tinha de Marcondes na conversa mais para frente, que eu fui lendo ele com a dona Moderna, eu falei, meu Deus, quanto eu tenho dele. Quer ver uma situação? Testemunha de Jeová bate na porta, né? bate. Uhum. Qual que é o pensamento das pessoas? Quando a gente vai entender, Resistência. Não, Agora eu não não tenho posso. tempo no momento para conversar. Isso não é um preconceito? Isso não é uma forma de preconceito? Então, nós temos esses preconceitos dentro da gente, né? Preconceito de que evangélico é assim. A gente fica aberto. Mas, gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. Por que existem tantas religiões? Sobre o mesmo assunto. Porque cada um interpretou de uma maneira. Isso. E quem segue essa religião? Pessoas que se afinizam com aquela maneira de ser. Então, uma religião é mais aberta. Pessoas têm mais liberdade de escolha. As outras religiões são mais disciplinadoras. Isso é necessário? Claro que é. Pessoas indisciplinadas. Alguma coisa, nem tanto, né? Uma religião que traga disciplina. Oi? Que trave. Alguma coisa de disciplina, nem tanto. Senão a pessoa fica muito rígida a coisa, igual a Tora lá dos judeus. Mas aí você está julgando. Você sabe se aquele espírito não é exatamente isso que precisa?
Que precisa? Tá bom. Por exemplo, Entendi. qual que é a religião que tira mais drogados da rua? Os evangélicos. Evangélicos. Os Por evangélicos. quê? Porque eles são extremamente disciplinadores. Eles têm uma linha, é uma linha reta o que eles pensam, não tem desvio. Então, eles ajudam muita gente. Então, você vai criticar uma religião dessa? Aqui está dentro dos presídios, Está dentro dos presídios, não tem medo de estar lá dentro. você entendeu? Não tem o preconceito de lidar. Então, assim, nós falamos dos evangélicos, falamos do Testemunha de Jeová, mas cada religião é uma forma, é uma coisa diferente. E cada pessoa se liga à religião que está mais próxima da forma daquela pessoa entender. Então, não podemos falar assim, vamos acabar. Sabe, Jesus não falou que no futuro todo mundo ia ser católico, ou quando chegou essa doutrina, todo mundo vai ser espírita. Não, está falando que todo mundo vai conhecer e vai entender Deus. É isso que ele está falando. E pode ter várias formas de fazer isso, como já existe hoje, mas ela vai se aprimorando com o tempo. Vamos lá. Você vai continuar lendo? Porque agora acabou a parte lá do Jânio, né? Não, mas a gente tem muita coisa da dona conversa do Marcondes, não dá para perder. Vamos lá. Dona Modesta, posso perguntar? Indagou Selena. Já perguntou. O que faz Jânio neste hospital? Nossa, Dona Modesta também tem assim Já perguntou? Prepare-se para trabalhar pelo bem das igrejas reformadas. Guarda vínculos estreitos com o hospital, porque foi um pedido de sua mãe, que ao fim da existência tornou-se espírita. Ele fará um trabalho específico e árduo de convencimento e mudança de conceito entre os evangélicos aqui presentes, para se adaptarem à realidade que querem negar. Então, assim, você vê, a mãe dele, com tudo que fez, conseguiu ajeitar esse auxílio, e aí ele foi auxiliado, tá? E ele tem um propósito também com os evangélicos. Bem ou mal, ele guiava. Agora ele guia com mais discernimento, né? Mas ele levava as multidões. Então, ele tem o dom de liderança. E uma liderança bem feita, tá tudo certo. Uma liderança mal feita, dá problema. Né? Ele vai ter um trabalho aqui, ele vai fazer, né? Realizar um trabalho lá. Um trabalho específico e árduo de convencimento e mudança de conceitos entre os evangélicos ali presentes no hospital. Quer dizer, foi importante para ele essa experiência como evangélico, a mãe se tornou espírita. Então, isso tudo acho que mudou nele, né? Transformou ele para um... Quando ele estava no plano espiritual, né? Na realidade, aqui, nesse momento, aqui. Esse trabalho é para ser realizado entre os evangélicos do hospital. Do hospital. Ou seja, ele conseguiu compreender conceitos e vai trabalhar agora com os evangélicos. Imagina, né? Você é um espírito encarnado que é evangélico, onde tem todo o ensinamento dos evangélicos. Desencarna e fala assim, eu ainda estou vivo? O que é isso? Não, assim, lembra do pai João, quando ele foi atender um evangélico, e o evangélico dizia que não ia ser atendido por ele. Ele pensa bem, a fila tá grande, se eu sair, não volto. Então, assim, esses auxílios, eles precisam também dessa mão de obra, por quê? Porque vai conseguir auxiliar mais rápido, um evangélico falando com outro evangélico. Porque a gente vai pegar aqueles ortodoxos também. Vai. Né? De todo lugar tem ortodoxo, gente. Né? Eu tinha um amigo que ele falava assim, que o Sérgio não gostava. Ele falava assim, são xiitas. E o Sérgio, pelo amor de Deus, não venha com preconceito. Ele fazia uma bem ala xiita. Ele falava bem assim, ele colocava a boca dentro, ela bem ala xiita. Aí o Sérgio falou também, né, pelo amor de Deus, deixa lá os quietos lá dos xiitas, não começa a fazer tanta bagunça. Não era assim que você falava? Não me ri. Eu não gosto de utilizar determinado tipo de ideia para criticar uma... Um humor negro, né? A gente não tem o direito. Isso chama-se preconceito. A gente fala que é humor negro e não é, né? Não, é preconceito.
Temos por aqui alas específicas de evangélicos, todos os seguidores e amantes da mensagem cristã encontram-se asilo nesta casa. Como são tratados, considerando que os orientadores do hospital são espíritas? Com carinho e respeitos incondicionais. Essa orientação de Eurípides e do próprio Cristo quando asseverou: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Há almas nesta casa com saudade de diversões terrenas. Temos um centro cultural que reproduz parte dessas manifestações com fins de entretenimento educativo através do teatro, da música e cinema. Temos uma capela com fins terapêuticos para aquelas almas que sequer encontram motivos para continuarem a viver, carecem de manifestações exteriores. Apesar disso, não é incomum encontrar alguns espíritas frequentando-a em preces sentidas e autênticas. Nosso nosocômio é um centro de recuperação que reproduz muitos cenários terrenos com fins motivacionais e restauradores. Claro que, em colônias mais ajustadas, as finalidades assensoriais do espírito, certamente tais manifestações são abolidas, objetivando a consciência. Aqui no Hospital Esperança, apesar de sua feição educacional, não conseguimos, por agora, escapar de sua característica iminentemente socorrista, atrelada ao mundo terreno. Então, a gente precisa compreender isso. Há diversos tipos de colônias. Tá? E a gente só vai para aquela que a gente tem a afinidade. A necessidade. Porque, assim, eu conheço um monte de gente que fala assim, eu só quero ir para nosso lar. Eu só vou para o nosso lar, não tem outro, eu já escrevi, eu já pedi, eu vou ter que ir para o nosso lar. Tudo bem, nosso lar é no umbral, mas se você não tiver a afinidade, você não vai para lá, você vai para aquela. Né? E o Hospital Esperança é um hospital de socorro. No desencarne, a gente sempre vai, a maior parte vai para um hospital, um hospital desse nível, para depois ir para um outro lugar. A maior parte A vai maior para o parte. umbral. É. Vai ficar jogado lá na lama, né? Mas aquele... não fala isso, não. Quero não ficar na lama. Verdade. Eu sou Não, vai para limpinha, eu não atividade quero que ficar na lama. Hã? Eu não gosto de ficar suja. Eu gosto de ficar limpinha. Aí que a gente fala, né? Então, a gente precisa começar a se limpar desde já, né? Porque a lama não está no umbral. A lama somos nós que criamos de volta, né? A gente precisa trabalhar com aquilo, né? Com a culpa. O pai Joaquim ontem falou na live de ontem. A culpa, a gente carrega a culpa de tudo. A gente precisa se livrar. É isso que a gente tem que parar para pensar. Observando a fisionomia absorta de Marcondes, Maria Modesta provocou. Está intrigado com a capela, Marcondes? Ela também é boa, dona Modesta, né? Ela vê sentimento. É aquilo que eu falo, gente. A gente chega no nível, e ela é uma médium, né? Ela foi uma boa médium quando encarnada, e lá ela teve um aperfeiçoamento muito grande. Ela sente, é magnético, você sente. Né? Você sente. Eu não me coloco uma grande médium, mas eu sei quando a pessoa está pensando mal de mim. Para de pensar que ela está começando a sentir já. E tem dia que eu consigo ver até todo o pensamento. E é ruim, porque você fala assim, pô, mas eu não fiz nada, meu. Tô que nem Marcondes, não fiz nada. E aí você... Virgínia, tô errada, Virgínia? Não. Você também, Virgínia? Não, a gente percebe, você sente, é uma percepção muito sutil, né? Você tem aquilo
você de repente você até sente o que a pessoa está pensando de você. Você sente mal-estar, você fica inquieta, tem essas coisas. Boa parte das pessoas é assim, mas não sabe que é. Eles só não conseguem fazer a ligação do tique e do teco. Aí, Uhum. conforme vão aprendendo, aí fazem a ligação. Dona Modesta, se a gente tivesse assim, ela saberia tudo que a gente sente. Gente, Tudo bruxinha. É eletromagnetismo, gente. Aquilo que assim, tem explicação, não é bruxaria. Tô brincando. Tô Tem brincando. explicação. Você já pensou quando você tiver aperfeiçoado todas as suas, vamos dizer assim, as suas anteninhas? Você vai ser. Lembrem-se nos bastidores da prece. É. Como lhe disse, dona Modéstia, acho que eu vou parar de ficar surpreso. Não duvido de mais nada. Vou tentar ver tudo com naturalidade. Esse Marcondes, olha, sua fala merece umas palmas, manifestou a orientadora com alegria. Pois esse é o espírito da vida, naturalidade, vivê-la como ela é, celebrando a existência com fraternidade ao diverso, ao oposto, ao contrário. Felizes são aqueles que conseguem caminhar desta forma, distantes da terrível doença do preconceito e da indiferença. Porque às vezes a gente, assim, tudo bem, a gente fala, vamos segurar o preconceito, mas aquilo que a gente não gosta, a gente trata com indiferença, não é? Dias sim, outros não, outros também. Eu tenho isso. Às vezes tem dias que eu sou benemérita com alguma determinada pessoa. Tem outros dias que eu trato com indiferença. Eu tenho isso ainda comigo. Acho que todos nós temos. É aquela coisa assim, né? O Evangelho, ele fala. Jesus fala assim que a gente não vai tratar aquele que nos fere da mesma forma que a gente trata aquele que nos ama. Mas às vezes a gente vai para esse lado, a indiferença. Eu também tenho essa dificuldade, Solange. Eu vou ser sincera, eu também trato, porque eu não consigo. Então, para não agredir, eu prefiro ficar ali. Né? Eu prefiro me afastar, colocar um ponto zero, porque assim eu não agrido a pessoa. Então, é aquilo que ela fala, feliz quando a gente conseguir, distante da terrível doença do preconceito e da indiferença. Porque a gente sobe nas tamancas. Vamos parar por aqui? Por qual razão, né? Por qual razão a senhora nos trouxe aqui? Intercedeu novamente Selena.